Hoje no iWorld Matrix, a gente vai além do hype dos algoritmos brilhantes, aquelas promessas futuristas, sabe? A gente vai explorar o lado B da EA, os custos escondidos dessa revolução tecnológica que, convenhamos, já domina nossas vidas. É isso aí. É fácil a gente se deslumbrar com as infinitas possibilidades da EA, mas a gente dá uma pausa e se perguntar qual é o preço real de toda essa conveniência, de toda essa inteligência artificial que nos cerca. Exatamente porque, olha só, um dos nossos materiais de pesquisa aqui mostra que a inteligência artificial já está sendo usada para criar golpes digitais super sofisticados, é de cair o queixo. Pois é. Essa história dos deepfakes, por exemplo, basicamente são vídeos ou áudios falsos gerados por EA tão realistas que fica quase impossível distinguir o que é real do que é manipulação. Teve até um caso que a gente viu no YouTube de um cara que teve vídeos falsos dele circulando na internet. Imagina, ele aparecia vendendo cartões de crédito e pacotes de internet com uma imitação perfeita da voz dele. Assustador, né? E arrepiar. E a gente está falando de um futuro onde a gente vai ter cada vez mais dificuldade de saber o que é verdade, vai ser cada vez mais desafiador, né? É como se a gente estivesse entrando no terreno nebuloso, onde a linha entre realidade e ficção se torna cada vez mais tênue. E essa dificuldade em separar o real do falso, como você mencionou, tem um impacto enorme na sociedade como um todo, né? Afinal, a base da nossa convivência é a confiança. Com certeza. A gente precisa confiar nas fontes de informação, nas instituições, até nas relações interpessoais. Se essa base é corroída, a gente abre espaço para desinformação e até para conflitos sociais a um preço alto a se pagar. Sem dúvida. E já que falamos em preço, você sabia que o consumo de energia dos servidores que rodam a inteligência artificial já ultrapassou da indústria automobilística? É um dado que choca, né? De acordo com a nossa pesquisa, os data centers consomem 14% de toda a eletricidade do planeta. É muita energia para alimentar a IA, e isso levanta a questão até que ponto essa conveniência compensa o impacto ambiental. Caramba, 14%. É muita coisa. A gente se esforça para ter carros elétricos para economizar energia em casa e, por outro lado, a gente tem essa demanda gigantesca de energia por trás da inteligência artificial. É como se a gente estivesse tapando o sol com a peneira, né? É. A busca por soluções mais sustentáveis para a AI é urgente. A gente não pode comprometer o futuro do planeta em nome do progresso tecnológico. E tem outro custo não menos importante que a gente precisa colocar na mesa, a questão dos nossos dados. Essa história de que dados são novo petróleo, não é só um ditado, né? Com certeza. No iWorld a gente já falou sobre isso outras vezes. A gente vive no que alguns chamam de capitalismo de vigilância, onde empresas lucram com a coleta e análise dos nossos dados. É um mercado bilionário. E o pior é que muitas vezes a gente alimenta esse sistema sem perceber, né? A cada clique, a cada pesquisa, a cada interação online, a gente está fornecendo informações valiosas sobre nós mesmos, nossos hábitos, preferências, as vontades e desejos dos graças. Pois é. É como se a gente estivesse entregando um mapa da nossa vida digital de uma beijada para as empresas e o que elas fazem com esse mapa. Bom, aí já é outra história. Falando em entregar informações de mão beijada, vamos falar do ChatGPT, essa ferramenta explodiu em popularidade, mas será que ela é tudo isso que dizem por aí? Olha, o ChatGPT é uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Ele consegue processar uma quantidade absurda de informação e gerar textos que parecem ter sido escritos por um humano. Mas e aí que está o perigo? Ele é apenas um reflexo dos dados com os quais ele foi treinado. Então é tipo um papagaio que repete o que ouve sem entender de fato o significado das palavras. É uma boa analogia. Ele pode até formular frases bonitas, escrever poemas, até códigos de programação, mas será que ele realmente compreende o que está fazendo? Será que ele é capaz de pensar criticamente, de ter ideias originais? E essa é uma questão fundamental, né? A gente não pode se deixar levar pela ilusão de que a inteligência artificial já atingiu o nível da inteligência humana, ainda estamos longe disso, e como vimos com os deepfakes, essa tecnologia também pode ser usada para criar e propagar desinformação. Exato. No fim das contas, a gente precisa ter cautela e usar a inteligência artificial com responsabilidade, buscar informação, questionar e principalmente não se deixar levar pelo canto da sereia da tecnologia. Concordo plenamente. E falando em responsabilidade, vamos dar uma pausa rápida para respirar e já voltamos com a segunda parte da nossa imersão no mundo da EA, aqui no iWorld Matrix. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da inteligência artificial aqui no iWorld Matrix. Onde a gente continua desvendando os custos escondidos dessa tecnologia que, ao mesmo tempo que fascina, também nos coloca em alerta. E antes da gente prosseguir, queria retomar um ponto que você mencionou, a questão da gente acabar se tornando dependente da IA. Verdade. É como qualquer outra ferramenta poderosa, usar com moderação é a chave do sucesso. Mas convenhamos, com algo tão inteligente e acessível quanto o ChatGPT, a gente pode acabar se perdendo na interação. Sem dúvida. E o problema não se resume apenas ao vício em si, tem também a questão da sobrecarga de informação que a IA nos coloca. É verdade. Com tanta informação disponível a um clique de distância, fica fácil se sentir sobrecarregado e até começar a questionar o que é real e o que é invenção.
E aí voltamos àquele ponto crucial que a gente já mencionou, pensar criticamente em um mundo saturado de conteúdo gerado por IA é mais importante do que nunca a gente ser um consumidor consciente da informação. Concordo plenamente. Não podemos simplesmente absorver tudo que nos é apresentado como verdade. A gente precisa questionar as fontes, analisar diferentes perspectivas e estar atentos aos possíveis vieses. É como aquele ditado: não acredite em tudo que você lê na internet. Só que agora não se trata apenas do que a gente lê, mas também do que a gente vê, ouve e até experiencia em plataformas alimentadas por IA. E por falar em questionar fontes, o nosso material do YouTube trouxe alguns insights interessantes de uma pesquisadora da Microsoft que tem se dedicado a estudar a indústria da AI. Você está falando da Kate Crawford, né? O livro dela, Atlas of AI, é uma verdadeira aula sobre infraestrutura e as práticas de trabalho, muitas vezes obscuras, que sustentam essa tecnologia aparentemente mágica. Exatamente. A gente esquece que por trás de toda essa inteligência artificial existem pessoas reais, recursos naturais e um impacto ambiental considerável. E como ela bem aponta muitas vezes a questões éticas envolvidas nessas práticas, principalmente quando a gente fala da coleta de dados e do potencial para vieses nos algoritmos. É como aquela discussão em torno do reconhecimento facial, né? E como essa tecnologia se mostrou menos precisa na identificação de pessoas negras. Exatamente. Esses vieses podem ter consequências reais no mundo, levando a tratamentos injustos e até discriminação. Ou seja, não se trata apenas da tecnologia em si, mas também das pessoas que a criam e dos dados com os quais ela é alimentada. É uma teia complexa de fatores interconectados. E a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente avalia o custo real da IA. Sabe uma coisa que me chamou a atenção no nosso material do YouTube? Foi como ele compara a coleta de dados a uma nova forma de mineração. É uma analogia poderosa, né? Assim como os mineiros extraem recursos valiosos da terra, as empresas de tecnologia estão extraindo dados valiosos das nossas vidas digitais. E muitas vezes a gente nem se dá conta do valor da informação que a gente está entregando de graça. A gente clica em aceitar naqueles banners de cookies sem pensar duas vezes, dando acesso ao nosso histórico de navegação, à nossa localização, às nossas interações nas redes sociais. E todos esses dados alimentam os sistemas de IA, tornando eles mais inteligentes e eficazes na hora de nos atingir com anúncios, recomendações e até conteúdo personalizado. É um ciclo vicioso que pode ser tanto benéfico quanto preocupante. Por um lado, pode levar a experiências mais personalizadas e até mesmo a inovações que salvam vidas. Mas, por outro lado, levanta preocupações sobre privacidade, autonomia e potencial para manipulação. É um equilíbrio delicado, sem dúvida, e é um equilíbrio que nós, como indivíduos e como sociedade, precisamos participar ativamente de construir. Bem colocado. Acho que essa é uma última ponte para a gente falar de outro aspecto crucial da AI, que a gente precisa discutir as implicações econômicas. Porque, embora não haja como negar o potencial da IA para criar novos empregos, e indústrias também existe uma preocupação real com a possibilidade de perda de empregos. Principalmente para quem trabalha em funções que envolvem tarefas repetitivas ou análise de dados, tarefas que a AI é cada vez mais capaz de realizar. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: como garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa e que todos tenham a oportunidade de prosperar nesse novo cenário tecnológico. Exatamente. Não se trata apenas da tecnologia em si, mas de como a gente escolhe usá-la e como a gente se prepara para o seu impacto na sociedade. É sobre educação, requalificação e criação de redes de segurança social para aqueles que podem ser deslocados pela automação. E é sobre ter conversas abertas e honestas sobre os riscos e as recompensas da AI para que a gente possa tomar decisões informadas sobre o seu desenvolvimento e implementação. A gente não pode simplesmente abraçar a IA cegamente, sem considerar suas implicações mais amplas. A gente precisa ser ponderado, crítico e proativo na construção do seu futuro. Perfeito. Acho que esse é um ótimo gancho para a gente continuar essa discussão na terceira parte do nosso AI World Matrix. A gente já explorou bastante os custos escondidos da IA, mas ainda temos muito o que conversar, né? Com certeza. Ainda temos muito a desvendar sobre esse universo da inteligência artificial. Na próxima parte, a gente vai explorar algumas soluções e estratégias para lidar com esses desafios. Então, pessoal, preparem-se para a última parte do nosso mergulho no mundo da IA. A gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão no mundo da inteligência artificial aqui no AI World Matrix. Chegamos à parte final da nossa conversa, mas como já deu para perceber, o assunto rende bastante, né? A gente abordou os deepfakes, a mineração de dados, o consumo de energia e a potencial substituição de empregos. É muita coisa para digerir, mas acho que a principal lição aqui é que a IA não é uma força neutra, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. E a maneira como a gente decide usá-la vai determinar, em última análise, o impacto dela nas nossas vidas e na sociedade como um todo. Então vamos mudar um pouco o foco da conversa e falar de soluções, o que a gente pode fazer para minimizar esses custos ocultos e garantir que a IA seja usada de forma responsável e ética.
Um passo crucial é aumentar a transparência e a responsabilização no desenvolvimento e implementação de sistemas de IA. É verdade, é como aquele ditado: a luz do sol é o melhor desinfetante. Se a gente puder esclarecer o funcionamento interno desses algoritmos, a gente pode começar a identificar e abordar potenciais vieses e preocupações éticas. E isso significa envolver diversas perspectivas no processo de design e desenvolvimento, né? A gente precisa garantir que as equipes que constroem esses sistemas representem todo o espectro de experiências e perspectivas humanas. É como aquele ditado, se você não está na mesa, você está no menu. A gente precisa garantir que todo mundo tenha voz na construção do futuro da IA. Com certeza, isso inclui não apenas os desenvolvedores, mas também os usuários. A gente precisa se educar sobre como a IA funciona, como ela está sendo usada e quais são os nossos direitos como titulares de dados. Porque no fim das contas são os nossos dados que alimentam esses sistemas, né? A gente precisa estar ciente do valor dos nossos dados e fazer escolhas informadas sobre como eles são coletados e usados. E isso significa exigir mais transparência das empresas que coletam os nossos dados. A gente precisa saber quais dados elas estão coletando, como elas estão usando e com quem elas estão compartilhando. E a gente precisa responsabilizá-las por qualquer uso indevido ou abuso desses dados. Exato. A gente precisa de regulamentações de privacidade robustas e mecanismos de fiscalização para proteger os nossos direitos digitais na era da IA. Outro aspecto importante do desenvolvimento responsável da IA é garantir que ela beneficie toda a sociedade, não apenas alguns poucos privilegiados. É aí que entram em jogo conceitos como IA pro bem e IA inclusiva. A gente precisa garantir que a IA seja usada para enfrentar desafios sociais, promover a igualdade e criar oportunidades para todo mundo. E isso pode envolver investir em programas de educação e requalificação para ajudar as pessoas a se adaptarem ao mercado de trabalho em constante mudança. Com certeza a gente precisa se preparar para a potencial perda de empregos que a IA pode trazer e garantir que todo mundo tenha as habilidades necessárias para prosperar na economia do futuro. Ou seja, não se trata apenas de mitigar os impactos negativos da IA, mas também de aproveitar o poder dela para uma mudança positiva. Exatamente. A IA tem o potencial de revolucionar a saúde, a educação, o transporte e inúmeras outras indústrias. Mas a gente precisa garantir que ela seja usada de forma a beneficiar a humanidade como um todo. E isso requer uma mudança de mentalidade tanto dos desenvolvedores de IA quanto dos usuários. A gente precisa ir além do hype, do medo e começar a pensar criticamente sobre como a gente quer integrar a IA nas nossas vidas e na nossa sociedade. E acho que esse é um ótimo ponto para a gente encerrar a nossa imersão. A gente cobriu muito terreno hoje, mas espero que a gente tenha proporcionado uma melhor compreensão das questões complexas que envolvem a inteligência artificial. E mais importante, espero que a gente tenha inspirado você a participar dessa conversa e a ser um agente ativo na construção do futuro da IA. Lembre-se, o futuro da IA não está predeterminado. Cabe a nós decidir como a gente quer usar essa poderosa tecnologia e que tipo de mundo a gente quer criar com ela. Portanto, mantenha-se informado e engajado e continue fazendo essas perguntas difíceis. As escolhas que a gente faz hoje vão determinar o curso da IA para gerações futuras. E chegamos ao fim de mais um episódio revelador do AI World Matrix. Esperamos que você tenha apreciado essa imersão nos custos ocultos da IA. Se você quer ficar por dentro de tudo sobre inteligência artificial, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima e continue explorando o mundo em constante evolução da inteligência artificial.